Olá, tudo bem com você? Animado para a aula de hoje? Muito bem, a professora fica feliz. Agora nós vamos iniciar com a nossa meditação, que a mensagem está muito incrível. Depois vamos pegar o nosso material e vamos à aula, ok? Partiu meditação! O título da meditação de hoje é Seu Talento, Seu Ministério. O texto bíblico está lá em 1 Coríntios. Salve o Coríntios. E o texto bíblico está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Pode ser pregar, pode ser orar, pode ser recepcionar, sorrir, pode ser cozinhar, não importa. Deus ele dá dons a todas as pessoas. E você, ao olhar para a sua vida, pode perceber alguns talentos, algumas habilidades, tudo isso que é usado para ajudar outras pessoas, salvar e até mesmo adorar a Deus, é dom. Eu acho que vale a pena você analisar bem o que você sabe fazer ou o que você tem tranquilidade ou habilidade. Sabe que Jesus chamou algumas pessoas para andarem com ele? Sabia não? A gente sabe que sempre havia uma grande multidão seguindo Jesus, haviam 70 discípulos, haviam uns 12, haviam algumas mulheres que o seguiam também, mas cada um desses grupos tinha as suas respectivas habilidades. A meditação comenta pra gente sobre alguns dos discípulos e eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. Será? Por exemplo, Pedro era um bom líder, Tiago era atento, João era um bom amigo, já André, um baita missionário, Filipe era inteligente, Bartolomeu era honesto, Mateus era hospitaleiro, Tomé era corajoso, Tiago e Tadeu eram desprendidos. Perceba uma coisa, quando a gente olha para esses discípulos, e não somente eles, mas todos os outros que aparecem na Bíblia, a gente vai percebendo que Jesus ia potencializando as habilidades deles. É mesmo? Para o cuidado de outras pessoas. Hoje você é convidado da mesma forma a olhar aquilo que você tem de bom e também permitir que esse Deus potencialize as suas habilidades para ajudar pessoas, para servir pessoas e principalmente para servir a Deus. O que você acha de orar comigo pedindo agora para Deus iluminar a nossa mente para percebermos as nossas habilidades e também para termos os nossos dons potencializados por Ele? Pode ser? Ora comigo, Deus eterno. Hoje queremos pedir que o Senhor nos ajude a olharmos para as nossas habilidades e entendermos melhor o que temos, mas também a olharmos e entendermos que possamos ter a potencialização vinda do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. E daí, tudo tranquilo? Gostou da meditação? Que coisa boa, né? Muito linda! Mas agora vamos ao trabalho. Você vai pegar a sua apostila 4 e você vai abrir no módulo 1, que vai falar sobre o parnasianismo. E agora vamos ler aqui um pensamento que abre este módulo, ok? Que é do Rubens Moraes, que diz o seguinte: o parnasianismo foi vítima da inteligência que construiu a prisão onde quis encarcerar o poeta. Agora vamos refletir sobre essa imagem que temos aqui. Olha só, você tem aqui a Vitória de Samothrácia, do Museu de Louvre, em Paris, conhecida também como Nike de Samothrácia. A Vitória de Samothrácia é uma escultura que representa a deusa Atena Nike, e ela foi encontrada, fragmentada em mais de 100 pedaços, em 1863, nas ruínas do Santuário dos Grandes Deuses da Samothrácia, na ilha do mesmo nome, no Mar Egeu. Com o formato de uma mulher alada, fazia parte de uma fonte colocada sob a forma da proa de um navio de guerra em pedra calcária. Ela foi doada ao santuário, provavelmente pela cidade de Rhodes. Com 3,28 metros de altura, a sua data remonta ao ano de 190 a.C., tido como uma obra-prima da arte helenística. Ela ocupa, então, lugar de destaque numa escadaria do Museu de Louvre, na França, atualmente. Então, a julgar pela aparência que nós vemos aqui, a julgar pela aparência,
da escultura chamada Vitória Somatrácia, você diria que é uma escultura grega, indiana, egípcia, chinesa ou francesa? Ah, grega, muito bem. Agora vamos fazer a 2. Que aspectos da estátua o levar a dar essa resposta? O que a gente viu o que tem aqui de característica que ela é uma escultura grega? Vamos observar? Ah, claro, vamos colocar aqui os traços, né? Os traços, vamos fazer em minúsculo, os traços anatômicos. Os traços anatômicos, certo? Os traços anatômicos perfeitos, né? O corpo seminu, né? Coberto apenas por vestes transparentes. Então, muito ligado a quê? A mitologia grega. Ótimo. Então, isso fez com que nós marcássemos como uma escultura grega. Agora vamos a 3. A julgar pelas características dessa escultura, a que estilo de época já estudado nós poderíamos associar? Você consegue lembrar? Ao classicismo ou ao renascimento. Ok? E também ao arcadismo. Lembra que o arcadismo voltava à mitologia grega. E agora ao período que nós vamos estudar, que é o parnasianismo. Ok? Então, você percebeu que essa obra, Vitória Somatrácia, se identifica com padrões da escola literária que vamos estudar nesse módulo. E considerando as respostas nas questões anteriores, que características, então, nós podemos esperar estudar aqui no parnasianismo? Vamos ver quais são as características. Bom, se é o padrão clássico, nós vamos ver a preocupação formal, com rigor, muita preocupação com o estético, certo? O predomínio da razão, a inspiração greco-romana, né? Isso você vai perceber no decorrer do nosso estudo do parnasianismo. Tudo bem? Quero lembrar a você que nós estudamos no terceiro bimestre, né? O arcadismo, certo? O realismo, o arcadismo, e agora nós vamos entrar no parnasianismo. E tinha o realismo e o naturalismo, que eu quero que você lembre que era uma preocupação mais com a realidade, né? Com o que existia na época. Agora nós vamos estudar um período que chama-se Estética do Parnaso. E aí algumas coisas interessantes que precisamos anotar, grifar na apostila, que uma das frases que liga muito o parnasianismo é a arte pela arte. Então, aonde surgiu? Surgiu na França, no século XIX, opondo-se à escola romântica. Então, alguns estudiosos dizem que a vertente poética do parnasianismo, ele veio do realismo e do naturalismo. Pelo menos ao que se refere ao cientificismo e à objetividade da época nos poemas. A criticidade, ela está mais voltada para quem? Para os autores realistas, que falam contra os burgueses da época, né? Tentando o quê? Desmascarar aquela hipocrisia social da época. Então, os poetas parnasianistas, ou parnasianos, eles mantêm o quê? O distanciamento dos problemas sociais do seu tempo.
Então, em vez do momento da literatura surgir como um momento de denúncia, não, eles passaram a se anular, a ficar só no trabalho deles como literatos. O termo parnasianismo, ele designou uma escola após a publicação da revista Le Parnasse Contemporain, o Parnaso Contemporâneo. Então, o início, o marco é a publicação da revista francesa, então, o Parnaso Contemporâneo, que tinha agora 3 coletâneas de poemas, A Arte pela Arte, que foi, então, cunhada de Gautier. E aí eu tenho agora, nessas edições dessas revistas aqui, as primeiras obras poéticas que reagiram contra o romantismo. E da França, então, ele se espalhou para o resto do mundo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos agora mais algumas características. Mas por que parnasianismo? Vamos ver por quê. Olha, Parnaso vem do grego Parnassus, ou Parnassus, pelo latim Parnaso, nome de uma montanha da Grécia Antiga, onde viviam, então, os poetas, simbolicamente. E na mitologia grega, esse local era consagrado a Apolo e as musas, que eram as entidades mitológicas responsáveis pela inspiração e criação, então, artística por extensão. E o Parnaso passou, então, a representar simbolicamente a fonte de inspiração dos poetas com uma linguagem figurada a denotar a própria poesia, ok? Bom, mas quais eram as características deste período? E aí você precisa destacar aí na sua apostila as características marcantes. Nós temos, então, o objetivismo, a impassibilidade, nós temos a arte pela arte, a temática greco-romana e o culto à forma, são as características. O que era o objetivismo? Ele descrevia os objetos sem interferência, sem mudar nada, sem colocar subjetivismo e sentimentalismo. Impassibilidade, por quê? Porque o poeta, ele não estava ligado com a realidade, ele era neutro, sentimentos dele com relação à realidade não apareciam, certo? Ele não revelava seus sentimentos ou sua vida pessoal. Era totalmente oposta à subjetividade e ao intimismo romântico. A arte pela arte é porque eles tinham uma preocupação em tornar a arte uma forma utilitária, sem compromisso com os objetivos. Então, por exemplo, colocava um vaso de flores e ali pintava aquele vaso de flores, sem se preocupar se alguém estava passando fome, se alguém estava morrendo lá fora. O que interessava era a arte pela arte, as cores, a posição, a forma. E a temática greco-romana, porque eles buscam inspiração no classicismo e na mitologia, certo? E o culto à forma, por quê? Porque o poeta agia como um artesão, ele usava a linguagem formal a fim de alcançar o quê? Uma perfeição técnica na escrita. Por isso que foi um momento muito fechado para um grupo muito elitista. Dentro desse culto à forma, o que a gente pode perceber também? Que eles tinham a preocupação com a metrificação muito rigorosa. E aí você tem aqui agora versos constantes em forma de soneto, né, com o número de sílabas poéticas de 10 ou 12 sílabas, né, decassílabos ou alexandrinos. As rimas, então, usadas na época eram rimas ricas. O que era isso? Eram palavras de classes gramaticais diferentes e a preferência da escrita era soneto. Lembra que sonetos são 3 versos e estrofes de 3 versos e 4 versos. E descritivismo. Então, agora, eu tenho a tendência dos poetas de substituir o eu lírico por uma poética baseada no mundo dos objetos inanimados. Eles passam, então, a descrever vasos, estátuas, certo? De uma forma bem detalhada, sem ter subjetivismo. E o uso moderado de figuras linguagem. Lá eu tinha, então, as figuras de estilo, como a metáfora, antítese e paradoxos, são frequentes nas escolas anteriores, mas agora aqui, no parnasianismo, não há isso, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o parnasianismo em Portugal. Ele não foi muito expressivo, certo? Mas ele foi ligado à primeira publicação de uma revista literária chamada A Folha,
que circulou em Coimbra, em 1868 a 1873. E agora, João Penha foi o autor. E esse poeta, então, junto com os outros expoentes da literatura portuguesa, eles contribuíram para a criação dessa nova poesia com signos de ideais estéticos, então, do parnasianismo. E aí você tem o João Penha, o poeta português, certo? E aí você tem também outro destaque, é o Gonçalves Crespo, nascido no Rio de Janeiro, ok? E assim você tem um início de uma literatura que começa a preocupar-se com a perfeição, a arte pela arte, ok? Muito bem, iniciamos agora o parnasianismo, falamos um pouquinho para vocês sobre as características, aonde iniciou na França, no século XIX, ok? E aí eu tenho o lançamento com uma revista francesa, o Parnaso Contemporâneo. Aí você tem as características, que é objetivismo, impassibilidade, arte pela arte, a temática greco-romana, culto à forma. E agora eu tenho o uso muito moderado de figuras de linguagem ou não uso, muita descrição de objetos, a preferência na escrita dos poemas em forma de soneto, são rimas ricas, com palavras de classes gramaticais diferentes, a metrificação é rigorosa, em versos decassílabos ou alexandrinos, ok? E aí você tem o início de uma nova vertente literária. Essa era a nossa aula de hoje, espero que você tenha marcado na sua apostila, se não, dê uma lidinha calmamente, faça as inferências aí e vá construindo a sua aprendizagem, ok? Um abraço e falo com você na próxima aula. Até lá!